Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Novo domingo, e aqui estamos nós também com o único intuito de mostrar a cada um daqueles que nos dão a honra de nos verem e nos ouvirem as riquezas que estão profundas, que não se enxergam a olho nu ou numa primeira leitura do nosso livro que estamos percorrendo, os Atos dos Apóstolos. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, mais precisamente em nosso encontro semanal no Páginas Difíceis da Bíblia. Como passou, Padre? Tem passado bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Está se indo o mês de janeiro, né? Mês de As janeiro. aulas, daqui a pouco, já se reiniciam. Exatamente. Vivemos na cidade de São Paulo, há 2 dias atrás, o feriado, festa de São Paulo, feriado da cidade, né? Deus habita esta cidade, né? E falando em Paulo, acho que veremos um pouquinho, né, a missão de Paulo com Barnabé. A missão de Paulo pode ser vista apenas a grandes olhos. Não é possível descer nos detalhes. Os detalhes, os pormenores, nos fogem por completo. Conhecemos o Paulo perseguidor da igreja, conhecemos a sua conversão a caminho de Damasco, na Síria, conhecemos a sua primeiríssima pregação em Damasco, conhecemos 3 anos depois uma visita pessoal que ele fez a Pedro em Jerusalém para entrar em sintonia com aqueles que eram apóstolos antes dele, e depois, de maneira um tanto misteriosa, desaparece de cena. Os irmãos lhe agradeceram tudo o que havia feito e o embarcaram para Tarso, na Cilícia, a sua pátria. Aqui está um problema insolúvel. Por que se desfizeram tão depressa de Paulo, que já tinha começado a pregar há algum tempo? Somente suposições podem ser feitas, com maior ou menor probabilidade. Eu aprendi a seguinte: talvez Paulo, com o seu espírito ardoroso, hoje nós diríamos um homem primário, um homem explosivo, tenha, de certa maneira, dado dor de cotovelo a alguns que eram cristãos antes dele. Talvez esses alguns tenham dito, mas que esse novato que acaba de se converter e antes nos perseguia, agora você quer ser apóstolo mais do que nós? Quer falar melhor do que nós? Quer interpretar a Escritura e a vida de Jesus melhor que nós? Bom, isto é suposição. Ele foi embora para a terra dele e lá esteve há alguns anos. Nós nunca saberemos quantos anos exatamente passou Paulo em Tarso, nem o que fez. Foi a sua segunda conversão. Andando pelas ruas da cidade, chamado por Deus e despedido pela igreja, vivia uma situação
um tanto trágica, até que Barnabé de Antioquia, precisando de um catequista, foi buscá-lo lá e o levou diretamente a Antioquia, onde ele esteve por algum tempo, não pouco, não curto, catequista daquela comunidade que não era antagônica a Jerusalém, claro que não, mas era mais aberta que Jerusalém, mais expansiva e com um ardor missionário melhor do que em Jerusalém, onde tudo parecia ficar dentro de uma única comunidade, sem nenhuma preocupação com os de fora. Lá houve a conversão, em primeiro lugar, dos tementes a Deus, os pagãos judeus a meias, e a conversão de alguns pagãos também. Então, Paulo, podemos dizer, atualizando o que o Senhor, essa chave hermenêutica aí que o Senhor nos apresenta, Paulo, durante estes anos, viveu uma espécie de exílio, uma espécie de retiro forçado, num primeiro momento, de afastamento total. E olha, talvez tenha sido providencial. É isso que eu ia, quer dizer, provocar no Senhor, né? Quer dizer, até que ponto esse exílio colocado sobre Paulo não foi providencial para o amadurecimento da sua missão. Eu acho que ele teve muito tempo, ou tempo suficiente, para amadurecer-se, a amadurecer o seu conhecimento de Cristo, o seu cristianismo e aprender sobre tudo o que ele ensinará bem mais tarde nas suas cartas apostólicas, a ser paciente, a ser indulgente, a perdoar, a não querer ser o primeiro ou o protagonista em tudo. Até porque, padre, acredito eu que todo bom missionário, mesmo depois de ter tido um encontro pessoal com o Senhor, ele, no caminho da missão, ele também enfrenta alguns exílios, né? Se a gente fosse pegar história e experiências aqui, quem já não sofreu de algum modo um certo exílio espiritual, pastoral, mesmo, ou até mesmo, né? Um exílio, digamos, físico, né? Exatamente. E estas coisas que no primeiro momento não nos são agradáveis, pelo contrário, acabam de algum modo gerando em nós uma reflexão, né? Talvez o Paulo não pudesse ser na comunidade cristã o que foi se não fosse essa fase no primeiro momento penumbrosa, né? Mas, biblicamente falando, nunca saberemos quanto tempo e o que fizera ele nesse momento de afastamento. Nada. Agora, quando a gente vê no texto... E Paulo, interessante, não toca, ele toca em diversos aspectos da sua vida, mas nesse aspecto aqui ele não toca. Ousado, porque isso poderia servir-lhe como um testemunho, né? Pois é, mas ele se cala. E nem Lucas, não sei se sabia ou não sabia, nem Lucas toca nesse assunto. Certamente porque seria desagradável para a ala mais ortodoxa dos apóstolos que provocaram isso na vida do neoconvertido, Paulo. Mas mais tarde Lucas vai colocar, por ocasião da prisão de Paulo em Jerusalém. Vai colocar. Portanto, por que o silêncio de Paulo com relação a esse aspecto da sua vida? Por que o silêncio de Lucas? Nós nunca saberemos. Agora, o texto nos dá alguma pista
ou nos leva, ou nos aponta melhor, as razões que levou Barnabé a lembrar-se de Paulo ou não? Não, não. Simplesmente a comunidade precisava de um catequista. Paulo era poliglota. Ele falava hebraico, aramaico e grego. Tinha ardor missionário. Estava, digamos, desempregado. Barnabé o convidou para ir a Antioquia ser catequista. E se você ler o versículo 1 do capítulo 13, você vê que ele é o último a ser mencionado. Leia, por favor, o primeiro versículo do capítulo 13. Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores. Barnabé, Barnabé é o primeiro. Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: através de um profeta: separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os destinei. Bem, vamos fazer um intervalo e voltamos. Muito bem. Onde paramos? Líamos o versículo 3 do capítulo 13. Versículo 1? Li até o versículo 3. Você leu até o versículo 3? Isso. Há mais alguma coisa a ser dito, a ser perguntada? Não, sobre isso acho que tranquilo. Caminhando mais no capítulo 13, o que há de extraordinário ou de digno de nota? Tem um episódio em Chipre, que é com o mago Elimas. Bom, em primeiro lugar, você acha que não leu. Eles foram dóceis ao Espírito Santo mais uma vez. Aí no versículo 4. Lhes disse: separai-me Paulo e Barnabé. Leia. Sim. Então, o versículo 2. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e despediram. Não é sacramento da ordem, não é? É muito antigo. E que é um episódio bem diferente por ocasião daqueles que foram enviados lá, os 7 anteriormente. Mas não que lá eles foram pelos apóstolos e aqui é pelo próprio Espírito Santo. Não vamos ver aí ordenação sacerdotal nem episcopal. Simplesmente uma imposição de mãos. Mas o gesto remonta. Não, o gesto significa que foram oficialmente. Então, agora, essa oficialidade não nos traz historicamente um problema, porque não temos um apóstolo aqui enviando missionários. Os dois são apóstolos. Santo. Os dois são apóstolos. Não, agora se tornaram, mas quem os instituiu como tal? O Espírito Santo, mas através de quem? De um profeta, eu disse. Então, mas não tem nome o profeta. Não, mas é claro que se subentende. O Espírito Santo não fala diretamente. O Espírito Santo falou através de algum da comunidade. Então, a minha pergunta é, se esse versículo não carece de substrato histórico em relação ao envio daqueles 7, não, que teve o envio dos apóstolos, que teve Não. São coisas diferentes, mesmo porque Antioquia era um pouco diferente de Jerusalém. Antioquia não estava totalmente atrelada a Jerusalém. Claro, Jerusalém era ainda a igreja-mãe, mas Antioquia era mais aberta. Não havia templo em Antioquia. Os judeus se misturavam
bem mais com os não-judeus, pagãos ou gentios. Havia tementes a Deus dos gentios que flertavam, vamos usar esse verbo, o judaísmo e frequentavam a sinagoga. Era uma sinagoga aberta. O Espírito deve ter se aproveitado desta abertura, desta disponibilidade, para sugerir uma missão oficial. Padre, aonde o evangelista Lucas quis ou quer chegar? Porque num primeiro momento ele se preocupa com a igreja de Jerusalém e a demonstra bem. Depois ele deixa um pouquinho de lado e vai a Antioquia. Eu não diria Aonde que ele quer deixa chegar? de lado. Eu diria que ele não tinha mais informações. As informações que lhe chegaram eram fragmentárias e não dava para construir um leque cronológico de tudo. Mas com isso ele quer montar um mosaico? Ele Com quer pregar as a peças- universalidade da com igreja? as peças que ele possuía em mãos. Ele não podia fazer outra coisa. Não havia smartphone no seu tempo, não havia celular, não havia DVD. Ele tinha que trabalhar com as fontes orais que chegaram a si. Sim, ele fez um belo trabalho. Eu acredito que ele fez o melhor que ele pôde. Mesmo assim, você vê lacunas, ou melhor, engrenagens um tanto, digamos, não muito lógicas ou não muito correntes, não muito transparentes nos textos referentes a Jerusalém. Agora ele está diante de fontes antioquenas. Ele está levando a sério ou escrevendo a partir de fontes, sempre a partir de fontes. E orais. A meu ver, a maior parte delas, se não em totum, eram fontes orais. Muito bem. E então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e despediram-nos. E aí vem o que a exegese vai chamar mais tarde a primeira viagem missionária. Por que a primeira? Porque é a primeira feita aos gentios diretamente, não aos judeus, nem aos tementes a Deus, e de maneira oficial, vendo nisto a ação do Espírito Santo. Tomaram um navio. Antioquia estava construída à foz do rio Orontes. Tomaram um navio e a direção mais curta seria a ilha de Chipre, que está ali bem de frente. Até hoje, quem vem de avião a Israel, pouquinho antes de chegar a Israel, vê a ilha de Chipre. Muito bem. Agora, na ilha de Chipre, o que aconteceu? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram até Seleucia, de onde navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, puseram-se a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Um sobrinho de Barnabé, Como se sabe? pelo conjunto dos textos. E se fala disso mais adiante. Tendo atravessado toda a ilha até Pafos, aí encontraram um mago, falso profeta, que era judeu e se chamava Bar-Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, o qual o mandara chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus.
Elimas, porém, o mago, assim se traduz o seu nome, começou a opor-se a eles, procurando afastar o procônsul da fé. Então Saulo, que também se chamava Paulo, repleto do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Homem cheio de toda falsidade e de toda malícia, filho do diabo e inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor, que são retos? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti. Ficarás cego e por um tempo não verás mais o sol. No mesmo instante, escuridão e trevas caíram sobre ele, de tal sorte que, andando à roda, procurava quem o levasse pela mão. Então, vendo o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor. Este episódio, assim tão cheio de detalhes, uma anedota. Agora, atenção, a palavra anedota não significa mentira, não significa o que não aconteceu. É um conto popular, que em exegese se chama anedota. Esta anedota, cheia de pormenores, é importante e instrutiva, porque, deixando os judeus, o cristianismo, queiramos ou não, tinha que entrar em contato com correntes heterodoxas do paganismo. Deixando o cristianismo e o judaísmo, ele entrava também para o mundo da superstição. Então, mas para isso, fazia-se necessário pregar um Deus justiceiro para que a nova corrente cristã Nós não estamos aqui nas aceita? ipsíssimas palavras de Paulo. Nós estamos aqui no que Lucas Não, nós estamos escreveu. diante do que temos, que é o texto narrado. Que é o texto de Lucas, que é redigido por Lucas, não é? Ele quer mostrar e vai mostrar mais adiante, com o caso de, acho que já vimos até, de Simão Mago, Sim. que o cristianismo não se casa também com as superstições ou sortilégios pagãos. Ele, é um protótipo disso. Por outro lado, numa leitura bem a priori superficial, dá a ideia de uma certa infantilização do mistério, né? Infantilidade, por exemplo. Deus castiga. Bem, Deus castiga mesmo. Não é o caso de dizer que não castiga. Não, mas não Só é bem que os assim. castigos- É preciso entender a lógica do castigos de castigo, Deus, né? Os castigos de Deus são normalmente castigos didáticos. Como seu pai te castigou, como meu pai me castigou, não porque me queria mal, porque me queria bem. Deus pode castigar a fim de bem, pode perfeitamente. O contrário, nós chamaríamos não castigo, mas condenação. Aí sim a coisa é mais complexa e definitiva. O nosso tempo hoje está encerrado. Acredito que valeu a pena conhecer mais um capítulo dos Atos e esperamos continuar no próximo domingo. Até lá, fiquem com Deus. Como vocês podem perceber, o nosso programa é de fato páginas difíceis da Bíblia. A você e a sua família, um abençoado domingo.